Bíblias no livro de Números, capítulo 11, e nós leremos então do primeiro verso ao verso 11. Números, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 11. Hoje eu gostaria de dar continuidade à palavra que nós iniciamos no domingo passado. Na verdade, é a parte B, né? É a segunda parte da mensagem que Deus colocou no nosso coração. Compartilhamos domingo anterior e hoje nós gostaríamos de voltar a esse texto. Ele é muito rico e oportuno e nós vamos pensar sobre o tema o poder destrutivo da murmuração. Eu gostaria, obviamente, de colocar nesse sermão um tema mais positivo, né? Seria o poder construtivo da gratidão. Mas, didaticamente, às vezes, quando a gente trabalha pelo viés, mostrando o aspecto negativo de um comportamento, de uma atitude, nós conseguimos assimilar melhor. Então, eu gostaria de olhar, até porque esse texto, ele não vai falar para nós de um povo que está grato. Esse texto vai falar para nós de um povo que está insatisfeito e que está murmurando. E aqui a gente vai perceber como que a murmuração pode ser altamente destrutiva na nossa vida. Números, capítulo 11, verso 1 a 11, diz assim, irmãos. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés e este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socava-o num pilão. E depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. E quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo. Meus queridos, um coração grato, um coração agradecido, faz muito bem para a nossa vida. E faz bem em vários aspectos, em vários sentidos. Eu fui fazer uma pesquisa, tentando identificar se havia estudos científicos que apontassem para os benefícios da gratidão para a vida humana. E eu fiquei surpreendido. Por exemplo, eu identifiquei uma pesquisa que mostra que a gratidão, ou um coração agradecido, ele gera o bem-estar psicológico. Um estudo que envolveu, vejam, 6.745 participantes. Então, uma equipe de cientistas tentando entender
como que a atitude da gratidão poderia influenciar a vida das pessoas. E eles então observaram 6.745 pessoas. E eles então, por meio desse estudo, concluíram que intervenções de gratidão, por exemplo, o simples ato de escrever uma carta de agradecimento ou manter um diário de gratidão, esse gesto que se traduz como uma atitude de gratidão, produziram melhora significativa no bem-estar psicológico, incluindo senso de felicidade, satisfação com a vida e emoções positivas. Então, a própria ciência, por meio de estudos, está dizendo que pessoas com coração grato são pessoas que desfrutam de um bem-estar psicológico. Mas eu encontrei outras pesquisas que mostraram que esse espírito de gratidão, ele também gera saúde emocional. Saúde emocional. Aí esse outro estudo, que envolveu 64 ensaios clínicos, ele concluiu que atitudes de gratidão estão associados a melhor saúde mental, menores sintomas de ansiedade, menores sintomas de depressão, mais emoções positivas e maior sensação de bem-estar geral. Continuei a pesquisa, encontrei o seguinte: a gratidão também gera saúde física. Pessoas que têm coração grato são fisicamente, em geral, mais saudáveis. Esse estudo revelou que a prática da gratidão gera melhora consistente na qualidade do sono. Olha que interessante. Pessoas gratas dormem melhor. Pessoas gratas têm um sono mais restaurador. Indícios de melhora da pressão arterial, possíveis benefícios no controle glicêmico. Veja, então a atitude de gratidão, ela faz bem inclusive para o nosso corpo, faz bem para a nossa saúde física. E olha, pasmem, encontrei também uma pesquisa desenvolvida por cientistas da Universidade de Harvard, e eles então acompanharam mais de 49 mil mulheres idosas. 49 mil mulheres idosas. E eles então descobriram que entre as mulheres mais gratas, aquelas que tinham um nível de gratidão mais elevado, eles perceberam um índice menor de mortalidade. O efeito protetor apareceu especialmente em mortes relacionadas a doenças cardiovasculares. Então, a gratidão, ela inclusive influencia sua longevidade. Então, para você aí que quer viver bastante, desenvolva um coração grato. Esse coração grato pode levar você mais longe, né? Então veja, não por acaso, irmãos, a Bíblia vai nos afirmar que um coração grato é uma das virtudes mais preciosas, mais nobres para a vida do ser humano. E de maneira especial, ela qualifica o caráter do crente. Ela qualifica o caráter de um cristão. Quando você olha para o Novo Testamento, você encontra o apóstolo Paulo, que na maioria das suas cartas, ele começa fazendo menção de gratidão. A maioria das cartas do Paulo, ele começa dando graças a Deus e dando graças às pessoas. E em dois momentos em especial, por exemplo, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 18, ele diz: deem graças em todas as circunstâncias. Paulo, esse homem que para nós é um referencial de vida cristã íntegra, a recomendação é: deem graças, sejam gratos em todas as circunstâncias. Não esperem as coisas ficarem boas para ser grato. Não esperem as coisas melhorarem para ser agradecidos. Sejam gratos em todas as circunstâncias.
Aí ele escreve aos Filipenses, capítulo 4, 6. Com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Enquanto vocês oram, enquanto vocês clamam ao Senhor pelas bênçãos, não esqueçam de manifestar gratidão. Deem graças ao Senhor. Você chega no livro do Apocalipse, há uma cena em que então João descreve para nós os seres celestiais estão diante do Senhor e lá eles estão dando graças, ações de graça. E veja, qual é o vislumbre que João tem do céu e que nos transmite? No céu, os seres estão diante do trono, estão dando ao Senhor ações de graças. Ações de graças. Então, meus queridos, eu gostaria de olhar para esse texto com vocês hoje. Esse texto que fala do povo de Israel, num momento da travessia do Egito para a Terra Prometida. Eles estão no deserto. E ali, então, eles vão viver esse momento de profunda ingratidão. E essa ingratidão se manifesta na murmuração. E eu quero então pensar com vocês sobre por que a murmuração tem esse poder destrutivo. Primeiro, a murmuração ela tem um alto poder destrutivo, porque a murmuração te impede de enxergar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. A murmuração, ela cega os seus olhos, ela serve como escamas na sua vista, impedindo você de perceber o quanto Deus tem abençoado a sua vida. Olha que interessante, irmãos, quando ao ler esse texto, eu passei os meus olhos mais uma vez no versículo 6, algo me chamou a atenção. Quando então esse povo estava dizendo assim no versículo 6, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada. Nunca vemos nada a não ser este maná. Olha a palavra insensata dessa gente. Nunca vemos nada. Mas como assim não veem nada? Eles estavam cercados de milagres. Eles estavam cercados das provisões do Senhor. E como é que eles têm a capacidade de dizer que nunca vem nada? Por exemplo, eles tinham diariamente uma nuvem que os cobria no deserto, protegendo-os do sol que poderia afetá-los. Como não estão vendo nada se todas as noites o Senhor enviava uma coluna de fogo para os iluminar e os aquecer? Como poderiam dizer que não estavam vendo nada, se durante a travessia, quantas vezes inimigos quiseram destruí-los e o Senhor deu a eles vitórias o tempo todo? Como poderiam dizer que não estavam vendo nada, se o próprio maná do qual eles estão reclamando é um milagre do Senhor? Eles não plantavam. Eles não tinham que se preocupar, toda noite o Senhor despejava do céu o maná para que eles pudessem apenas colher e comer. Então Deus está cercando esse povo com as mais variadas bênçãos, e o que eles estão dizendo? Nunca vemos nada. Por quê? Porque o coração contaminado pela ingratidão, manifestado nessa murmuração, sabe, impede, tampa os olhos. Deus está nos cobrindo de bênçãos. Mas quando você cai nesse círculo vicioso de murmuração, você já não enxerga mais as bênçãos que Deus tem feito na sua vida. A murmuração, ela nos inclina a olhar só o que não temos. A gente já não consegue mais enxergar o que temos em abundância. A murmuração faz com que a gente foque somente naquilo que nos falta e não nos permite perceber aquilo que nós temos com prosperidade. A murmuração faz com que a gente olhe para aquilo que nós perdemos, mas ela não nos permite enxergar a quanta coisa nós temos ganhado. E eu, meus queridos, eu tenho uma teoria, eu defendo a teoria de que nós somente enxergamos o que nós queremos ver. A gente só enxerga o que a gente quer ver.
Algo que nos acontece ilustra bem isso, ajuda-nos a entender, a fundamentar essa teoria. Vou pegar como exemplo a história do Eliezer e da Claudinha, tá bom? Vocês me permitam, tá? Recentemente esse casal comprou um carro, né? Compraram um Cobalt, né? Que é um modelo de carro da Chevrolet. Aí então, conversando com Claudinha, ele disse: aí, tá feliz com o carro? Ela falou assim: olha, é um bom carro. Ela falou assim: mas eu nem sabia que existia esse modelo de carro. Foi ou não foi, Claudinha? Né? Eu nem sabia que existia. E ela diz assim, e aí eu comecei a observar, tem vários carros na cidade, tem vários Cobalts. Não foi assim, Claudinha? Ou seja, os carros Cobalts da Chevrolet passaram a existir depois que ela comprou o carro dela? Não. Todos os dias passava pela Claudinha dezenas de Cobalts. Prata, preto, vermelho, amarelo, branco, todos os dias. Mas ela não enxergava. Por quê? Ela não estava disposta a isso. Tá? Ela não queria vê-los, não havia nela interesse. Mas o dia que ela compra um carro Cobalt, ela quis saber se aquele carro é popular. Será que é só nós que compramos esse carro ou tem mais gente? Aí sabe o que os olhos dela faz? Se dilatam. Ela começa a ver Cobalt passando para lá e para cá. Não é assim conosco? Eu e Gi estamos nesse processo. A gente quer vender carro e comprar um outro, né? Aí de vez em quando nos passa um modelo de carro assim na cabeça para a gente comprar. Você passa o dia, só passa aquele modelo de carro na frente da gente. Não é verdade? Olha aquele carro, olha aquele carro, olha aquele carro. Todo dia aquele carro começa a aparecer na sua frente. Sempre estiveram lá. Mas o dia que nós nos importamos, o dia que nós quisemos enxergar, é que nós começamos a ver. Meus queridos, as bênçãos do Senhor estão sobre você, sobre sua casa, sobre sua igreja, sobre sua família, todos os dias, em todo o tempo. Talvez você não as vê, porque você não está querendo ver. A murmuração está te impedindo de perceber a frequência, a intensidade com que Deus tem abençoado você. Às vezes você tem só se queixado, por exemplo, do seu casamento. Por quê? Porque você focou nos defeitos do seu marido, focou nos defeitos da sua esposa. É verdade, todos nós temos nossos defeitos, mas se você abrir os seus olhos, você vai perceber que esse homem com defeitos também tem muitas virtudes. Essa mulher com as falhas dela, mas se você quiser, você vai perceber que ela tem muitas qualidades. Às vezes esse lugar que você está trabalhando, você está tão infeliz, mas talvez é porque você está focando só nas ausências da empresa, nos problemas da empresa. Talvez a empresa possa te oferecer muitas oportunidades, mas você focou nos problemas. Igreja, quantas vezes as pessoas estão numa igreja abençoada? Eu amo a nossa igreja é uma bênção. Mas tem suas falhas. E se você focar nas falhas, elas vão aparecer, elas vão se multiplicar na sua frente. Mas se você também quiser enxergar as coisas boas, elas vão florescer o tempo todo diante de você. Isso vai inspirar você e vai fazer você crescer espiritualmente. Portanto, a murmuração, ela é destrutiva porque ela impede você de ver as bênçãos do Senhor. E quando você deixa de ver as bênçãos do Senhor, você não se sente abençoado. Você não se sente agraciado. E não tem sentimento pior do que você não se sentir abençoado por Deus, não se sentir agraciado pelo Senhor. Então veja, a intensidade com que Deus abençoa a pessoa murmuradora e a pessoa grata, Deus abençoa na mesma intensidade, Deus abençoa na mesma quantidade, Deus abençoa com a mesma frequência. A diferença é que o grato consegue enxergar e o murmurador não consegue. Deus está fazendo chuvas cair sobre ele de bênção, não consegue perceber.
Segundo motivo porque a murmuração tem um poder destrutivo, meus queridos, é porque a murmuração, ela esgota as energias e as forças de quem tem que suportá-las. A murmuração é destrutiva porque ela mata o ânimo, mata a alegria, mata a disposição das pessoas que têm que suportar a murmuração. Olha, o Moisés é quem está liderando o povo de Israel na travessia do deserto. É ele o pastor, ele é o sacerdote, ele é o profeta desse povo. Ele está liderando essas pessoas. Mas veja, chega no versículo 11, ele chega diante de Deus e olha o que ele vai dizer. Ele pergunta assim: Senhor, por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Ele está dizendo: Senhor, eu devo ter feito alguma coisa de muito mal, eu devo ter feito alguma coisa de muito ruim para receber o castigo de ter que cuidar dessa gente, Senhor. Porque o texto disse que para onde Moisés olhasse, havia gente reclamando, todas as famílias foram contaminadas pelo vírus da murmuração. Aí vem o versículo 12, ele diz assim: por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o trouxe à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, e levá-lo à terra que prometeu sob juramento aos seus antepassados? Chega no versículo 14, ele diz: eu não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Moisés está se revelando esgotado, cansado. Por quê? Qual foi o fator que exauriu as energias e as forças de Moisés? A murmuração do povo. A murmuração do povo. Meus queridos, veja, existem muitas pessoas que poderiam alçar voos muito mais altos, mas não voam. Não conseguem voar alto, porque às vezes elas estão sendo esgotadas pelos murmuradores de plantão que estão ao seu lado. Por exemplo, há maridos que não conseguem progredir na vida. São talentosos, são inteligentes, têm potencial, mas não conseguem prosperar. Porque às vezes do lado tem uma mulher que fica ali, ó, esgotando as forças e energias dele com murmuração. Às vezes é o inverso, é a mulher. A mulher poderia progredir, poderia avançar, mas não consegue. Porque ela está ali limitada, as forças dela estão sendo esgotadas, porque do lado dela tem um macho reclamão. Um homem que só reclama, só murmura, só se queixa. E essa mulher tem que aguentar isso todo dia. Essa mulher está cansada, estressada. Às vezes são filhos que são inteligentes, têm um baita potencial para avançar na vida, mas não conseguem, porque os pais são murmuradores. Quando sentam à mesa para comer, os pais estão lá reclamando, e as forças, as energias do filho vão embora. Então, às vezes você está numa empresa e você precisa estar atento, porque às vezes você não consegue progredir nesse lugar, porque as pessoas que você escolheu dividir o seu espaço são pessoas que estão te esgotando. Essas pessoas estão acabando com você, porque eles estão o tempo todo reclamando, murmurando. Você não vai conseguir progredir. Não à toa, às vezes você termina um dia de trabalho, você está mais esgotado do que deveria, mais cansado do que deveria. Por quê? Porque suas energias estão sendo drenadas por gente que só reclama. Então, a murmuração, ela é destrutiva, porque ela esgota. Ela vai exaurir o ânimo, a alegria, a força das pessoas que têm que suportar. E não é fácil, né? Ontem mesmo em casa, né? Quem aqui assistiu Seleção Brasileira ontem, né? Gente do céu, eu não sou um bom companheiro para assistir Seleção Brasileira.
Chegou um ponto, estávamos eu, Gi e Gustavo, né, na cama assistindo o futebol. Chegou uma hora que o Gustavo falou assim: não dá assistir bola com o Paulo, não. Não dá. Ele reclama de tudo. Ele reclama. Daqui a pouco eu falei, gente, mas esse ângulo da TV aí tá muito ruim, não tinha como expor essa câmera mais perto dos jogadores. Ele falou, mas até da câmera ele reclama. A Gi falou assim, olha, eu nunca tinha assistido o jogo da Copa com você, a experiência não foi boa. A experiência não foi, você reclama. Eu falei, mas também, como é que eu não vou reclamar dessa seleção? Mas vocês percebem como é ruim ficar do lado de alguém que só está reclamando. A próxima vez eu vou assistir o jogo sozinho na sala. Porque daí eu reclamo e esgoto só a mim mesmo. Eu não tenho que esgotar quem está do meu lado. Não é? Então veja, a murmuração tem esse poder, ela esgota quem está do lado. Terceiro, a murmuração ela tem um poder destrutivo porque a murmuração é pecado, irmãos. O pecado, ele gera morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por onde o pecado passa, ele vai deixar morte. A murmuração é pecado. É pecado. É tanto pecado que no versículo 1 diz, do Números 11, o texto que lemos, que aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. E quando ele os ouviu, sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles, consumiu algumas extremidades do acampamento. Meus queridos, fogo do Senhor é a manifestação do seu juízo. Deus, irmãos, se ira com a murmuração dessa gente. E Deus então lança fogo no arraial, mas era uma forma de adverti-los. Era uma forma de dizer quão sério era aquilo que eles estavam fazendo. A murmuração é uma atitude pecaminosa. Por quê? Porque ela é fruto, irmãos, da ingratidão. Eu gosto de fazer uma diferença entre o que eu chamo de lamento sincero diante de Deus, da murmuração contra Deus. Porque quando você lê as Escrituras, você encontra servos de Deus fazendo lamentos sinceros. Por exemplo, você encontra Davi, um homem de Deus. E no Salmo 10, versículo 1, ele faz um lamento sincero. Ele diz assim, ó Senhor, por que me permaneces distante? Por que te escondes em templo de aflição? Será que isso é uma murmuração? Porque ele próprio está dizendo, Senhor, por que quando eu estou sofrendo parece que o Senhor se esconde? Não é uma murmuração. Porque neste mesmo salmo, no versículo 16, 17, ele diz, o Senhor é rei para todo sempre. Tu, Senhor, conheces o desejo dos humildes e ouvirás seu clamor e os confortarás. Ao mesmo tempo que ele está expressando, sabe, a sua dor, a sua percepção, ele está afirmando, mas o Senhor é rei, o Senhor conforta os seus. Então, a diferença entre lamento sincero e a murmuração pecaminosa é que no lamento você expressa a sua dor ao Senhor, mas ao mesmo tempo você revela um coração grato e adora a Deus. Na murmuração há só reclamação, não existe gratidão e nem adoração. Veja, por exemplo, Jó. No capítulo 10 do seu livro, versículo 1, ele diz assim, estou cansado de minha vida, vou me queixar abertamente, a minha alma amargurada precisa se expressar. Mas ele está diante de Deus, e ele está dizendo, eu estou cansado da minha vida, por conta das muitas lutas pelas quais ele passou. Mas esse mesmo Jó, no capítulo 1, versículo 21, ele disse, saí nu do ventre de minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Percebam a diferença? Ao mesmo tempo que ele está expressando sua dor, ao mesmo tempo ele está dizendo, mas bendito seja o nome do Senhor. Essa é o que nós chamamos de lamento sincero. Você quer um outro exemplo? Abacuque.
Abacuque, no capítulo 1, versículo 2, o livro do profeta Abacuque, ele diz: até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vem salvar. Ele está se queixando. Ele está aqui expressando seu lamento. Parece que Deus não está se importando, parece que o Senhor não vem nos socorrer. Mas esse mesmo Abacuque chega no capítulo 3, versículos 17 e 18, ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita das azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Percebam a diferença? Então talvez você está diante de Deus expressando o seu lamento, chorando diante do Senhor a sua dor. Você está expressando, sabe, aquilo que vai à sua alma e que te angustia. Mas isso é um lamento sincero quando você consegue, junto com isso, adorar a Deus, bendizer o Senhor e agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele tem te dado, afirmando a sua fé. A murmuração não, a murmuração ela não adora a Deus, ela não manifesta gratidão a Deus, é só a queixa pela queixa. Por isso que a murmuração, quando nós a identificamos na nossa vida, o caminho para a gente tratar, irmão, sabe o que é? O caminho é o quebrantamento sincero diante de Deus, é a confissão desse pecado, e o pedido para que o Senhor dê a nós e renove em nós um coração grato. Se você tem, com frequência, murmurado, para você mudar isso, sendo um pecado, você precisa confessá-lo diante do Senhor. Você precisa pedir para o Espírito converter seu coração. Esse coração murmurador num coração agradecido, para que o Senhor tire dos seus lábios palavras de murmúrio e coloque nos seus lábios palavras de louvor. Esse é o caminho. E por último, a murmuração ela tem um poder destrutivo, porque a murmuração é uma porta aberta para outros pecados. É uma porta aberta para outros pecados. Veja como que a murmuração é perigosa. Porque se você cai no caminho da murmuração, você vai se encontrar com outros pecados. Por quê? Porque, irmãos, a murmuração, ela é resultado da insatisfação. E a insatisfação, ela nos coloca em caminhos perigosos. Por isso que o diabo, ele é um perito em tentar plantar no nosso coração sentimentos de insatisfação. Você quer um exemplo? O que aconteceu com Eva no jardim do Éden. Vocês querem uma mulher mais abençoada do que Eva? A Eva estava no jardim e ela tinha tudo. Tudo do bom e do melhor. Nada lhe faltava. O pecado sequer tinha entrado no mundo. Tudo estava em harmonia, tudo estava em equilíbrio. No jardim o Senhor deu a ela uma infinidade de frutos que ela poderia comer. Mas sabe o que entrou no coração dela? Insatisfação. Insatisfação com quem ela era. Porque a hora que ela pensou, bom, eu sou quem sou, mas ela ouviu, se você comer desse fruto você será igual a Deus. Ela ficou insatisfeita com quem ela era. Aí ela quis ser igual a Deus. E quando ela ficou insatisfeita consigo, ela cai em pecado. Tinha tudo, mas o tudo não era o bastante. Ela precisava daquela única fruta, daquele único fruto. Vejam, por exemplo, o filho pródigo. A parábola de Jesus. Aquele jovem era filho de um fazendeiro rico. Ele tinha tudo naquela fazenda. Tinha uma boa casa, era herdeiro de uma fortuna, ele tinha tudo. Mas chegou um momento que ele ficou insatisfeito. Falou para o pai: pai, me dá a minha parte da herança. O pai deu a parte da herança. E aí então ele sai de casa, e aí ele cai numa vida dissoluta, de prostituição, de pecado. Mas onde é que essa vida
Começou na insatisfação. Cuidado, meu irmão. Quando você começa a se insatisfazer, quando o seu coração começa a se encher de insatisfação, cuidado. A murmuração pode ser o primeiro dos pecados. A murmuração é destrutiva porque ela é uma porta aberta para outros pecados na sua vida. Por exemplo, às vezes você está aí insatisfeito com o seu casamento. Insatisfeito. Cuidado. É essa insatisfação que pode te levar para pecados que vão destruir sua vida. Às vezes você está aí insatisfeito com seus bens materiais. Está insatisfeito com a sua casa, satisfeito com o seu carro, está insatisfeito. O diabo já percebeu isso. Talvez vão surgir oportunidades para você satisfazer seu coração com outros bens. Então, cuidado com a insatisfação. Eu estou insatisfeito com a igreja. Você pode ficar descontente com certas coisas, mas quando bate no seu coração a insatisfação com a igreja, cuidado. Quantas pessoas que por conta desse sentimento, na verdade, acabaram se afastando do Senhor e caindo em tantos pecados que destruíram sua vida. Cuidado. Eu quando preparava essa palavra, me preocupei em fazer a diferença entre o sujeito que é um passivo conformado com o sujeito que é um ativo insatisfeito. O passivo conformado é aquela pessoa assim que ele não reclama de nada, mas não é porque ele é grato, é porque ele é medíocre mesmo. Para ele está tudo bom. Entendeu? É o que eu estou chamando aqui de passivo conformado. Ele não tem ambições na vida, ele não quer crescer, para ele está tudo bom. Então ele não reclama, não é porque ele não é porque ele é insatisfeito, não é porque ele não é grato, não é porque ele é conformado mesmo. Mas tem aquele que eu chamo de ativo insatisfeito. É aquela pessoa que ele está insatisfeito, não é porque falta alguma coisa, é porque ele é insatisfeito mesmo. Por mais que tenha, nunca lhe será o bastante. Por mais que Deus o abençoe, ele sempre vai querer mais. E mais. Ele é insatisfeito com as realidades e não está disposto a contribuir para mudar em nada a realidade. Então a murmuração é só um estilo de vida que ele adotou. Então esse estilo de vida murmurador é um caminho para cair em outros pecados. Eu quero encerrar essa palavra. E aqui eu quero contar para você uma história que talvez você já tenha ouvido. É a fábula do quebrador de pedras. Você já ouviu essa história? Um homem estava ao pé de uma montanha e ele estava ali com seu instrumento de trabalho, talhando pedras, quebrando pedras. E aí então ele, naquele sol escaldante, cansado do trabalho, ele olha um homem, vem vestido com um chapéu, montado num cavalo, e ele olhou, olha quão poderoso é esse homem. Eu queria ser como esse homem. Para surpresa dele, ele se tornou aquele homem. De repente ele se vê, um chapéu bonito, bem vestido, sobre um cavalo. Mas aquele homem era um comerciante. E logo ele descobre que ele, como comerciante, vive tenso por conta do perigo de salteadores, bandidos que podem saqueá-lo, que podem roubá-lo. Muitas vezes as viagens são longas, o sol escaldante o consome. Ele vive longe da sua família, demora a ver sua esposa, seus filhos. E aí então ele um dia viajando e o sol lhe queimando a face, ele diz: quão poderoso é o sol, eu queria ser como o sol. Para surpresa dele, ele vira o sol. E de repente ele está lá no céu, irradiando a sua luz, mas toda vez que os raios dele irradiavam, as pessoas se escondiam. Aí ele ouviu produtores, agricultores reclamando dele, porque ele queimava a lavoura. Ele ouvia as pessoas reclamando, porque ele queimava a pele das pessoas. Ele ouvia as pessoas nas cidades reclamando, porque ele causava seca. E aí então um dia uma grande nuvem se pôs entre ele e as pessoas. E ele olhou para aquela nuvem e falou: quão poderosa é essa nuvem. Eu queria ser como essa nuvem. Virou a nuvem.
Mas um dia ele se viu encharcado de água, e essa água então jorrou sobre uma vila, sobre uma cidade. Aquilo causou enchente, e ele ouvia as pessoas praguejando a nuvem, dizendo: essa chuva levou nossa casa, essa nuvem derramou sobre nós essa chuva e destruiu a nossa vida. E aí então ele começou a ficar frustrado, porque todo mundo só reclamava. E de repente ele sentiu algo que o empurrava de maneira forte. Ele percebeu, era o vento. E ele disse: ó, quão poderoso é o vento. Eu queria ser como o vento. Pá! Se tornou o vento. Mas de repente ele, como o vento, ganhou uma força além do que ele queria. Ele virou um furacão, um tufão, e ele passou por sobre uma cidade, destruiu a cidade. As pessoas começaram a praguejá-lo, e ele percebeu que a vida do vento não era fácil. Mas de repente ele, soprando, ele se deparou com uma montanha. A montanha impedia que ele conseguisse mover, e então ele disse: quão poderosa é a montanha, eu queria ser como a montanha. E pá, ele se tornou uma montanha, e agora ele está feliz como montanha. Mas de repente ele escuta lá no pé um homem, o talhador de pedras. E ele disse: quão poderoso é o talhador de pedras, eu quero ser como este homem. Pá! Se tornou o talhador de pedras. Percebe? Às vezes você tem uma vida tão abençoada, mas você está sempre querendo algo para além de você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um coração grato. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero propor para você atitudes de gratidão, atitudes práticas de gratidão. Eu quero que você nessa semana, nas suas orações, não só peça, porque quantas vezes envolvemos uma oração focada em pedir, súplica, e Deus tem prazer em ouvir o nosso rogo, o nosso clamor, a nossa oração. Mas Deus tem prazer também em ouvir nossa gratidão. Porque a gratidão não é boa para Ele, é boa para nós. Eu quero desafiar você nessa semana, em nome de Jesus, faça orações de gratidão. Quantas pessoas você pode agradecer essa semana? Escreva mensagens de gratidão a essas pessoas. Envie para elas uma mensagem de gratidão, uma mensagem de áudio, uma mensagem em texto. Manifeste sua gratidão, quem sabe a 3 pessoas, pelo menos essa semana. Seja grato e peça para Deus tirar de você qualquer espírito de murmuração e dar a você um coração grato, porque um coração grato faz bem para a sua fé, mas faz bem para o seu espírito, faz bem para a sua saúde emocional, física, relacional, faz bem para o seu casamento. Vamos orar? Seja grato a Deus. Eu vou orar e você vai no seu coração agradecendo, louvando a Deus pelas bênçãos dEle. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado, nós somos tremendamente abençoados. Obrigado porque fomos hoje abençoados nesse culto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos dado a veste, o Senhor tem nos dado o abrigo que é a nossa casa, o Senhor tem nos dado a nossa família, o Senhor tem nos dado saúde. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado um trabalho, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado inteligência. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nas lutas o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos socorrido, o Senhor na enfermidade, o Senhor tem nos curado. Ó Deus, quando nos sentimos sozinhos, o Senhor tem sido aquele que nos acompanha. Ó Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado pelos nossos amigos, obrigado pelos nossos irmãos, obrigado pelos nossos pais, pelos que estão vivos e por aqueles pais que já se foram, mas deixaram em nós marcas. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos. Obrigado, Senhor, pelos nossos companheiros de trabalho. Obrigado pelos nossos vizinhos. Obrigado pela nossa cidade. Obrigado, Senhor, pelo automóvel que temos. Obrigado, Senhor, por cada coisa que o Senhor tem dado a nós todos os dias, o pão de cada dia. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome.
Senhor, em nome de Jesus, e desde já agradecemos, porque daqui a pouco nós vamos nos assentar à mesa no salão social, e nós queremos reconhecer que o que vamos comer é vindo do céu, é provisão do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.